Bom, pessoal, então vamos lá. Começando a aula de hoje, nós vamos falar sobre derivada de funções trigonométricas, além de derivação implícita. Então, derivadas de funções trigonométricas. Então, apesar de a gente já ter falado na aula passada alguma coisa sobre isso, hoje nós vamos demonstrar e vocês vão entender o porquê a derivada. Então, vou começar por uma tabela de derivação, né? Vou botar aqui tabela. De derivadas trigonométricas. Então, se eu quero fazer a derivada do seno de x, a derivada do seno de x é igual a cosseno de x. A derivada do cosseno de x é igual a seno de x. Isso aqui é fundamental que vocês saibam na ponta da língua isso. É como a mesma coisa que se eu estivesse perguntando quanto é 2 mais 2? 4, a mesma coisa é qual é a derivada do seno de x? Cosseno de x. A derivada do cosseno de x é menos seno de x. A derivada da tangente de x. A derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. Então, os três principais. Aí vem a derivada da secante de x. A derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x. E a derivada da cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. E, finalmente, a derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Então, nós temos essas derivadas aí. Então, vou demonstrar de forma rápida de onde vêm essas derivadas, né? Então, o importante, saber na ponta da língua que a derivada do seno é cosseno de x, que a derivada do cosseno de x é menos seno de x, que a derivada da tangente de x é secante ao quadrado de x. A derivada da secante de x é secante de x vezes tangente de x. A derivada da cossecante de x é menos cossecante de x vezes cotangente de x. E que a derivada da cotangente de x é menos cossecante ao quadrado de x. Porém, não basta saber que é. Tem que saber por que a derivada do seno de x é cosseno de x. O porquê a gente vai usar muito poucas vezes o porquê das coisas, né? Então, é como você saber, né? Porque porque quando mistura óleo com água, não vira uma mistura homogênea, né? Então, do mesmo jeito que vocês precisam saber o porquê dessas coisas, é importante também saber o porquê. O seno de x, a derivada é cosseno de x. O porquê é pouco usado, né? É pouco usado, mas saber que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x é muito usado, é a mesma coisa. Saber que óleo e água não viram uma mistura homogênea, o porquê é pouco usado, mas saber que óleo misturado com água é uma mistura não homogênea, isso vocês têm que saber na ponta da língua, né? Então, são certas coisas que vocês precisam saber. É importantíssimo que vocês saibam na ponta da língua que uma coisa vira tal coisa. O porquê dessa virada é importante saber também, mas
é pouco usado, né? Porque são poucas vezes que a gente é questionado o porquê das coisas, mas a gente tem que saber o porquê da coisa, principalmente nós que somos da área docência, né? Da docência, né? Então, nós que somos professores, não podemos dizer que uma coisa é porque é. Então, a derivada do seno de x é igual a cosseno de x porque é assim e acabou-se. Não, não é uma definição. Então, se não é uma definição, então a gente tem que provar, né? Então, como é que a gente prova que a derivada do seno de x é cosseno de x? Demonstração. Demonstração. Né? Vou chamar aqui de 1. Demonstração de 1. Então, seja f de x igual a seno de x, f' de x será dado por. Ou seja, nós já aprendemos, né, nas aulas anteriores, que a derivada de uma função, ela é dada, a derivada de qualquer função, é dada seguindo essa definição. Né? Isso aqui é uma definição, que a derivada de uma função nada mais é do que o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Então, isso aqui é uma definição, né? Então, a derivada de uma função qualquer é dada por esse limite. Então, para eu provar que a derivada de seno de x é igual a cosseno de x, eu tenho que pegar essa função, jogar aqui dentro e ver se o resultado resulta em cosseno de x. Então, é isso que eu vou fazer. Então, eu já tenho o f de x, que eu vou usar aqui, eu preciso saber quem é f de x mais h. Então, f de x mais h nada mais é do que seno de x mais h. Então, vou substituir na fórmula, eu vou ter f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de seno de x mais h menos seno de x, tudo isso sobre h. Nós aprendemos lá no ensino médio que o seno da soma é dado esqueci de escrever o limite aqui na frente. Isso é igual a limite, quando h tende a zero. Então, o seno da soma é cosseno de x, seno de h, não, cosseno de x, seno de x, menos é mais, acho que é menos. Seno de h, cosseno de x. Seno de h, cosseno de x. Então, esse é o seno da soma, né? Então, seno de x mais h é cosseno de x, seno de x, menos cosseno de h, seno de h. Menos cosseno de h, seno de h. Cosseno de h, seno de h. Isso menos seno de x.
Ok? Alguma dúvida, pessoal? Essa fórmula eu não costumo usar bastante, o seno da soma, então acabo às vezes esquecendo um pouco. Aí eu tenho que fazer a demonstração para lembrar qual é a fórmula. Mas eu vou acreditar que seja essa mesmo. Não vou demonstrar não, que eu não vou perder tempo agora não. Então, é cosseno de x, seno de x, menos cosseno de h, seno de h, menos seno de x. Então, o que eu faço agora? Vou organizar de maneira a botar esse termo junto desse, né, porque tem seno de x e seno de x. Então, então vai ficar, isso vai ficar igual a limite, quando h tende a zero. Então, a ordem aqui tanto faz, então vai ficar cosseno de x, seno de x, menos seno de x, que é esse termo aqui, agora menos cosseno de h, seno de h, sobre h. Aqui eu tenho seno de x, aqui eu tenho seno de x, posso botar fator comum em evidência nesses dois termos aqui. Então, vai ficar igual a limite, quando h tende a zero, seno de x, aqui sobra cosseno de x nesse, e aqui vai sobrar 1, né? Então, menos 1. E aqui deixa esse termo normal, né? Menos cosseno de h, seno de h. Então, aqui eu tenho agora uma diferença, né? Limite da diferença é a diferença dos limites. Então, eu posso dizer que isso é igual, isso vai ser igual a limite, quando h tende a zero, de seno de x vezes cosseno de x menos 1 sobre h menos limite, quando h tende a zero, de cosseno de h, seno de h sobre h. Deixa eu ver se tem alguma falha aqui nessa resolução. Ficou seno de h, seno de x, f de x, então é seno de x, está certo aqui. Aqui também está certo. Só esse produto aqui que eu estou na dúvida. Seno de x mais cosseno de x. Cosseno, seno, menos cosseno. Cosseno de x. Ah, não. Aqui tá errado. É xh, depois hx. É isso. Um é x, o outro é h. Vamos corrigir aqui. Aqui é h. E o outro, aqui é h e aqui é x. Né? Tem que perguntar isso aqui. Vou fazer um exemplo rápido, né? Para ver se realmente é isso. Seno de 30 graus mais 60 graus, que resulta em seno de 90 graus, que é igual a, vou botar, seno de 90 graus é igual a 1, né? Então tá ok. Então, usando a definição que eu botei, seria cosseno de 30 vezes seno de 60, menos cosseno de 60 vezes seno de 30. Cosseno de 30 dá raiz de 3 sobre 2. Seno de 60, também raiz de 3 sobre 2. Menos
Cosseno de 60, meio. Seno de 30 também meio. Isso resulta em 3 sobre 4 menos 1/4. Daria 2/4, que daria meio. Então está errado essa fórmula. Então a fórmula é mais, né? É mais. E aí sim, dá igual a 4/4, que é 1. Então a fórmula aqui é mais. Mais e mais. Pronto, agora sim. Então tá aí. Seno de x mais h é cosseno de x, seno de h mais cosseno de h, seno de x, menos seno de x. Opa, isso aqui estava certo, esse sinal. Não, aqui estava certo. Então, coloquei a definição, usei a propriedade, identidade trigonométrica do seno da soma. O seno da soma é cosseno, seno, mais cosseno, seno. Só permuta os valores, né? Os termos daqui, do argumento. Né? Cosseno de x, seno de h, mais cosseno de h, seno de x. Organizando, eu organizei o quê? Cosseno de x, seno de h. Vou ter que apagar essa parte toda de baixo. E eu organizei de maneira para juntar os senos e só que estava trocado os elementos. Deixa eu apagar logo tudo aqui. Estão acompanhando, pessoal, com caneta e papel aí. Aqui é como se fosse sala de aula, viu? Um quadro negro. Depois eu vou precisar apagar para poder continuar. Essa continha é um pouco grande, essa demonstração. Então, vai ficar cosseno de x vezes seno de h, mais... Aqui já está o seno de x junto com o seno de x, vou botar seno de x em evidência. Seno de x em evidência, vai sobrar cosseno de h menos 1 sobre h. Posso separar em dois limites. Então, aqui é limite, quando h tende a zero, do cosseno de x vezes seno de h sobre h, mais limite, quando h tende a zero, de seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h. Aqui, nesse primeiro termo, então aqui eu vou chamar de 1, esse termo eu vou chamar de 1, e esse termo eu vou chamar de 2. Em 1, o seno de x não depende de h, e o limite, a variável do limite é h. Então, o que não depende de h é como se fosse uma constante, então eu posso tirar de dentro do limite. Então, resolvendo 1, deixa eu ver se eu deixei uma página em branco para fazer isso. Não deixei não, mas eu vou usar essa página aqui. Resolvendo 1, eu tenho o cosseno de x vezes limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h. Era isso? É. Então, tirei o cosseno de dentro do limite, ficou limite, quando h tende a zero, de seno de h sobre h. Esse é o 1. Como a gente já provou, eu acho que foi até nas atividades da semana retrasada, nós provamos que esse limite aqui é igual a 1. O limite, nós vimos, botei para vocês provarem, né? Que o limite, quando x tende a zero, né? Eu botei isso. Quando x tende a zero, de seno de x sobre x é igual a 1. Então, a gente provou isso em uma das atividades passadas, que o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é igual a 1. E aqui é a mesma coisa, limite de seno de h sobre h, quando h tende a zero,
Então, só mudei a variável de x para h. Isso é igual a 1. Então, se isso é igual a 1, eu tenho cosseno de x vezes 1, que dá igual a cosseno de x. Então, esse é o resultado daquele primeiro limite. Resolvendo o 2, nós temos em 2 limite de seno de x, entre parênteses, cosseno de h menos 1 sobre h. Então, vou escrever isso lá. Então, o 2 é limite, quando h tende a 0, de seno de x vezes cosseno de h menos 1 sobre h. Então, aqui, né, eu posso botar o seno para fora, porque o seno também não depende. Então, aqui resulta em seno de x vezes o limite, quando h tende a 0, de sobre h. E eu vou resolver isso aqui agora. Vou chamar de 3. Então, vou resolver isso aqui. Então, o 3 vai ser limite, quando h tende a 0, de cosseno de h menos 1 sobre h. Observe, se eu substituo por h por 0, cosseno de 0 é 1. 1 menos 1 é 0. Sobre 0 é uma indeterminação. Toda indeterminação com essa característica, eu resolvo multiplicando pelo conjugado do termo que vai gerar uma diferença de quadrados, né? Então, no caso, é cosseno de h menos 1. Então, vai ficar cosseno de h mais 1 sobre cosseno de h mais 1. Né? Então, fazendo essa multiplicação só para poder trabalhar com isso aqui. Observe que cosseno de h mais 1 dividido por cosseno de h mais 1 é como se estivesse multiplicando por 1. Então, não altera nada. Só que altera o modo de resolver. Então, limite, quando h tende a 0, aqui vai ser a distributiva ou produto da diferença de quadrados, né? Então, é quadrado primeiro menos quadrado segundo. Então, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado de h menos o quadrado de 1 é o próprio 1. E embaixo é só multiplicar mesmo. h vezes cosseno de h mais 1. Eu faço isso para sumir a indeterminação. Por que vai sumir a indeterminação? Porque aqui, cosseno de h ao quadrado menos 1, nós temos a identidade trigonométrica muito famosa que diz o quê? Que cosseno de qualquer coisa, vou chamar de h mesmo, de h mais seno de h ao quadrado, né? Isso é igual a 1. A primeira identidade trigonométrica, né? Cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é igual a 1. Então, cosseno ao quadrado de h mais seno ao quadrado de h também é igual a 1. Isolando o cosseno de h com 1, no caso, né? Vai ficar cosseno de h menos 1. Então, eu vou fazer o quê? Passa esse 1 para cá, para aparecer menos 1. Então, ele está no segundo membro, vai para o primeiro membro, vai ficar negativo. Então, vai ficar cosseno ao quadrado de h menos 1. E o seno vai para o segundo membro, então fica negativo também. Está somando, vai subtrair. Menos seno ao quadrado de h. Ou seja, cosseno ao quadrado de h menos 1 é igual a menos seno ao quadrado de h. Então, eu vou substituir aqui. No lugar de cosseno ao quadrado de h, vai entrar menos seno ao quadrado de h. Então, isso vai ser igual a limite, quando h tende a 0, de menos seno ao quadrado de h sobre h vezes cosseno de h mais 1. Seno ao quadrado de h é a mesma coisa que ser seno de h vezes seno de h. Um fica negativo, outro positivo, né? Então, eu tenho multiplicação em cima, tenho multiplicação embaixo, então eu posso separar em dois limites. O limite do produto é o produto dos limites. Então, eu posso dizer que isso é igual a limite, quando h tende a 0, de seno de h
sobre H, né? Botei uma parte com H e a outra parte vou deixar vezes menos limite quando H tende a zero, né? Porque esse sinal de menos aqui, né? Seno de H sobre cosseno de H mais 1. Então, eu tinha aqui, era como se eu tivesse em cima, seno de H vezes menos seno de H, que dá seno ao quadrado de H negativo, né? Dá, porque aqui é mais, aqui é menos, então ficaria menos seno ao quadrado de H, né? Então é como se tivesse seno de H vezes menos seno de H. E embaixo é como se tivesse H vezes cosseno de H mais 1. Então, como é multiplicação, eu posso separar. Deixei esse aqui e limite desse aqui. Então, limite do produto é o produto dos limites. Então, separei. Então, tá aí a separação. Com essa separação, eu tenho que isso aqui vale 1. Quem já viu, né? Limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero é 1. Então, eu já sei que esse termo vale 1. E esse termo aqui, eu posso substituir, porque não tem mais uma indeterminação. Quando eu substituo h por zero, cosseno de zero é 1. 1 mais 1 é 2. Quando eu substituo h por zero, seno de zero é 0. É 0 sobre 2. 0 sobre 2 não é indeterminação. 0 sobre 2 é 0. Então, esse termo aqui é 0. Então, o meu 3 resulta em... O meu 3, que é esse aqui, resulta em 0, né? Que é, então, o meu 3 elevado a T1 vezes 0, que é 0. Então, se 3 é 0, 0 vezes seno de x é 0, né? 0 vezes seno de x, que foi esse termo aqui, o 2. O 2 resultou em seno de x vezes esse 3. Esse 3 a gente chegou ao resultado que é 0. Então, seno de x vezes 0 é 0. Então, finalmente, minha questão era f' de x igual a limite, quando h tende a 0, de seno de x mais h menos seno de x sobre h. Isso resultou em cosseno de x, que foi 1, que eu separei em duas partes, né? Eu separei a minha função inicial em duas partes, 1 e 2. Então, o 1 é cosseno de x, mais o 2, que deu 0. Ou seja, a derivada do seno de x nada mais é do que cosseno de x. Está provado. Então, foi assim, é assim que eu cheguei a essa conclusão, que a derivada do seno de x é cosseno de x. E a derivada do cosseno de x é menos seno de x. Como é que faz para provar que a derivada do cosseno de x é menos seno de x? Do mesmo jeitinho. Isso eu vou deixar para vocês se divertirem em casa. Vocês vão fazer... Continuar se divertindo em casa, né? Que vocês já estão em casa. Do mesmo jeitinho. No lugar do f de x vai entrar cosseno de x. Aí no lugar de f de x mais h vai ficar cosseno de x mais h. Então, aqui vai ficar cosseno de x mais h, menos cosseno de x. E aí, a identidade trigonométrica do cosseno de x mais h, vou só colocar aqui para vocês poderem se divertir depois. Então, o cosseno de x mais h, a identidade trigonométrica é cosseno de x vezes cosseno de h, menos seno de x vezes seno de h. Então, essa é a identidade trigonométrica do cosseno da soma. Então, o seno da soma é cosseno de x, seno de h, mais cosseno de h, seno de x. E a identidade trigonométrica do cosseno da soma é cosseno de x, cosseno de h, menos seno de x, seno de h. Então, é só usar essa identidade trigonométrica
aqui, no caso, né? Aqui usa essa identidade trigonométrica, menos cosseno de x, e aí arruma que vai sair do mesmo jeitinho. E aí vai chegar o resultado que é menos seno de x. E como é que eu faço para provar a tangente de x? Mesma coisinha também. Eu posso botar aqui no lugar de seno tangente, aqui fica tangente da soma, aí a dificuldade vai ser a identidade trigonométrica da tangente da soma. Né? É uma identidade que não é muito usada. Pouquíssima gente lembra dessa identidade. E é um pouco complicado a resolução usando essa maneira de demonstrar. Porém, todos nós sabemos que a tangente nada mais é do que o seno sobre cosseno. Então, se eu quero derivar a tangente, é a mesma coisa que derivar seno sobre cosseno. Como a gente já sabe, a gente já provou que a derivada do seno é isso. A gente já provou, vai provar, vocês vão provar em casa, que a derivada do cosseno é isso. Então, se eu já sei a derivada do seno, já sei a derivada do cosseno, e também eu sei da regra do quociente, que a gente viu na aula passada, UV, né? Derivada de UV é U' V menos V' U sobre V ao quadrado. Então, como a gente sabe essa regra, e a gente já sabe a derivada do seno, já sabe a derivada do cosseno, então só é substituir aqui por a derivada do seno, é cosseno de x, vezes V, que é cosseno de x, menos a derivada de cosseno, né, que é o V. A derivada de cosseno é menos seno. Como tem esse menos, então fica mais seno. Vezes U, que é o seno, sobre o V ao quadrado, cosseno de x ao quadrado. Pronto, isso aqui vai ficar cosseno ao quadrado, aqui vai ficar seno ao quadrado, que resulta em cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x é 1. Sobre cosseno ao quadrado de x. E como a gente sabe que cosseno ao quadrado de x é a mesma coisa que c, cosseno de x vezes cosseno de x, como a gente já sabe disso, e isso aqui nada mais é do que secante. 1 sobre cosseno é secante de x. 1 sobre cosseno é secante de x. Então, secante de x vezes secante de x, isso resulta em secante ao quadrado de x. Por isso que a prova é bem mais simples da tangente, porque a gente já fez isso com o seno, já fez isso com o cosseno, e aí eu aplico as propriedades que eu já conheço, né? Que a tangente é seno sobre cosseno e que a derivada do quociente é dada por essa forma. Então, aplicando o que eu já conheço, sai fácil a demonstração da tangente. Da secante, do mesmo jeito que fiz a tangente, porque secante é 1 sobre cosseno, então, como a gente já sabe a derivada do cosseno, fica fácil resolver. Cossecante é 1 sobre seno, e cotangente é cosseno sobre seno. Então, todas elas a gente resolve dessa mesma maneira, essas que são derivadas dessas duas primeiras. Então, é muito importante saber demonstrar as duas primeiras, e as outras vêm a partir do conhecimento dessas duas e da propriedade e das propriedades de derivação que a gente viu. A derivada do produto, a derivada do quociente, a regra da cadeia e por aí vai. Ok, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Não? Posso continuar? Todo mundo muito calado. Alguém abre o microfone aí? Para saber que vocês estão aí. Professor, estamos aqui. Estão aí, né? É um silêncio. Então vamos lá. Vamos prosseguir. Mas eu mesmo assim eu vou limpar aqui, vou voltar aqui para poder limpar. Para não precisar apagar tudo. Então vamos para a segunda parte da aula de hoje. Então a primeira parte foi só para mostrar essas derivadas, né? Derivada do seno, que é cosseno, derivada do cosseno é menos seno, a derivada da tangente é secante ao quadrado. Essas são as principais, mas tem que saber todas, né? A derivada da secante é secante de x vezes tangente de x, a derivada da cossecante é menos cossecante de x vezes cotangente de x,
E a derivada da cotangente é menos cossecante ao quadrado de x. Ok, pessoal? Isso tem que saber na ponta da língua. Tudo ok? Vou sair de novo para questionar. Tamires, qual é a derivada do cosseno de x? Professor, infelizmente o que reside nessa aula nesse exato momento é só a minha alma, porque meu espírito foi elevado já. Ai, 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 ai. Joab, qual é a derivada do cosseno de x? Cosseno de x, É. derivada do cosseno de x. Peraí. Cosseno de x? Sim. Meu É só Deus. isso? Só isso. Qual é a derivada do cosseno de x? Ah, sim. A derivada do cosseno de x é o seno de x. Menos seno de x. Ah, Aí é, no menos final seno de perde a x. questão. Menos seno de x. Davi, a derivada do seno de x, Davi. Cosseno de x. Muito bem. Caroline, a derivada da tangente de x. Caroline. Yuri, Oi. a derivada da tangente de x. Secante ao quadrado de x. Muito bem. Então, isso tem que saber na ponta da língua. É igual a perguntar 2 mais 2. Mesma coisa. Então, tem que saber isso na ponta da língua. E isso vocês vão usar durante o curso de vocês nas disciplinas específicas. Vai ter muita coisa que vai ter que derivar. Vai ter uma reação lá química que o resultado vai ser a partir de uma derivação de algum elemento químico. Então, tem que derivar. Então, a diferença vai ser as variáveis, que em vez de x, vai ser, vamos dizer, vai estar trabalhando com oxigênio, então vai ser a derivada de O, de 3O4. Então, tem que saber derivar. Ou então, o seno de alguma coisa, de algum elemento lá, tem que saber derivar. Então, vocês vão estar usando isso nas disciplinas de vocês. E isso tem que saber na ponta da língua. Como eu falei para vocês, saber que a derivada do seno é igual a cosseno, a derivada do seno de x é igual a cosseno de x, é fundamental. Saber como chegar nisso, o porquê a derivada do seno e cosseno, também é importante, porém não é tão cobrado quanto saber o que é, né? Saber que a derivada do seno de x é cosseno de x, importantíssimo. A saber demonstrar que a derivada do seno de x é igual a cosseno de x é importante também, mas vocês vão ser pouco cobrados nisso, né? Poucas vezes, algum aluno, de repente, você dando uma aula, o aluno vai dizer, professor, por quê a derivada do seno de x é cosseno de x? Então, poucas vezes você vai ser cobrado a mostrar o porquê da coisa, mas saber que a derivada de seno de x é cosseno de x tem que saber na ponta da língua. Então, vamos lá. Vamos voltar para a derivação implícita agora. Então, a segunda parte da nossa aula é derivação implícita. Derivação implícita. Então, as funções encontradas até agora podem ser descritas expressando-se uma variável explicitamente em termos de outra. Por exemplo, se eu tinha y igual a raiz cúbica de 3 mais 1, ou y igual a x vezes seno de x, então eu tinha uma variável explicitamente dependendo de outra, ou seja, o y depende de x. Ou seja, isso aqui é fácil de derivar. Se eu quero derivar y aqui, esse y aqui. Opa. Então, se eu quero fazer essa derivada aqui, eu quero fazer y' aqui, eu uso a regra do produto. Eu tenho uma função aqui e outra função aqui. Então, deriva a primeira, vou botar só a regra. Deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, deriva a segunda e conserva a primeira. Então, só fiz botar a regra. Veja que eu não derivei. Está com um símbolo aqui ainda. Está com um símbolo de derivada. Deriva a primeira, conserva a segunda. Mais, deriva a segunda, conserva a primeira. Então, coloquei a regra. Agora eu vou derivar. A derivada de x é 1. Então, vai ficar 1 vezes
seno de x. Mais a derivada do seno de x é cosseno de x. Então, vai ficar cosseno de x vezes x. Normalmente a gente não deixa assim, é porque corre o risco de a gente querer fazer essa multiplicação aqui, dizer que é cosseno de x ao quadrado. E não é, porque esse x aqui está multiplicando com a função cosseno de x. Então, o resultado aqui é seno de x mais coloco o x na frente para não confundir. Então, é x cosseno de x. Então, a minha resposta é essa. Aqui acabou a derivada. Então, é bem simples. Fazer essa derivada aqui também é simples. Por quê? Eu vou pegar o y e vou escrever na forma de potência, né? Que a gente já aprendeu que a gente não aprende a fazer derivada de raiz, a gente aprende a fazer derivada de potência. Então, aqui é x3 mais 1 elevado a meio. E aí faz a derivada usando a regra da cadeia, né? Usando a regra da cadeia. Desce meio, repete tudo, x3 mais 1, diminui 1 grau, meio menos 1, dá menos meio, vezes a derivada de tudo que está dentro. Derivada de 1 é 0, derivada de x elevado a 3 é 3x elevado a 2. E depois arruma isso. Então, em cima vai ficar 1 vezes 3x, 2. Então, dá 3x ao quadrado em cima. Já que está negativo, desce, né? Então, vai ficar 2x elevado a 3 mais 1. Estava negativo, agora volta a ser positivo. E, se preferir, escreve na forma de raiz de novo, né? Então, potência elevada a meio significa raiz. Então, é 3x ao quadrado sobre 2 raiz quadrada de x3 mais 1. Então, uma derivada simples de ser feita. Porém, nem todas as funções vêm assim. É fácil de ser já separado o y do x. Então, y de um lado, x do outro, eu fazer a derivada y'. Muitas vezes, a equação vem misturando x e y. Ou seja, muitas vezes vem dessa maneira. Então, muitas vezes, em geral, y igual a f de x, algumas funções, entretanto, são definidas implicitamente por uma relação entre x e y, tais como essa daqui, ó. X e y está no mesmo lado da equação. Aqui ainda é pior. O x e y aqui ainda tem o x e y misturado aqui. Nesse primeiro caso, ainda eu consigo separar, né? Eu posso dizer y2 é igual a 25 menos x2 e y igual a mais ou menos raiz de 25 menos x2. Eu ainda consigo separar e eu consigo derivar isso fácil. Porém, aqui eu tenho duas equações para derivar. Eu tenho uma com ela positivo e outra com ele negativo. Então, eu tenho que fazer duas derivadas para poder derivar isso aqui em relação a y, né? Derivar y em relação a x, né? Então, eu tenho duas equações para poder derivar. Essa de baixo é praticamente impossível separar o x do y. Praticamente impossível. Na mão, impossível. Então, em alguns casos é possível resolver tal equação isolando o y como uma função explícita ou várias, né, funções de x. Por exemplo, se resolvermos a equação 1 isolar y, obtemos isso aí, como eu já mostrei, né? O y eu posso chegar a essa daqui, onde eu tenho duas funções, que seria f de x igual a raiz de 25 menos x2 e g de x igual a menos raiz de 25 menos x2. Então, eu teria que fazer duas derivadas para poder fazer a derivada de y em função de x. Os gráficos mostram aqui, ó. Então, a minha função, minha equação, que era x2 mais y2 igual a 25, que é representada aqui, eu posso separar. Então, essa daqui é o meu x2 mais y2 igual a 25. Aqui é meu f de x, que é a parte positiva, 25 menos x2. E aqui é meu g de x, que é a parte negativa, menos 25 menos x2.
Não é fácil resolver a equação 2 e escrever y explicitamente como função de x à mão. Aí está dizendo aí. A mão é praticamente impossível escrever y em função de x. A equação 2 é uma curva chamada fólio de Descartes. E implicitamente define y como diversas funções de x. Felizmente, não precisamos isolar y em termos de x para encontrarmos a derivada de y. Em vez disso, podemos usar um método de derivação implícita. Isso consiste na derivação de ambos os lados da equação em relação a x. E então, na resolução da equação, isolamos o y'. Só a termos de conhecimento, quem seria y isolando y de x? Eu posso dizer que y é f de x, que é isso aqui. Observe que é equação. Raiz cúbica de menos meio de x3 mais a raiz quadrada de 1/4 de x6 menos 8x3 mais a raiz cúbica de menos meio de x3 menos raiz quadrada de 1/4 de x6 menos... E y é meio de menos f, ou seja, é meio disso aqui tudo, mais ou menos raiz 3, isso aqui tudo. Ou seja, eu tenho uma coleção de equações, de funções para poder resolver. Eu tenho que saber quem é esse f para jogar aqui, e ainda aqui divide em duas equações. Uma com isso aqui mais isso aqui, e a outra com isso aqui menos isso aqui. Então, veja que é gigantesca. Ou seja, para a gente derivar isso aí, ia ser não sei quantas folhas de caderno inteira de conta para poder fazer essa derivada. Felizmente, a gente não precisa fazer isso. A gente pode usar o conceito de derivação implícita. Então, vamos lá. Vamos resolver um exemplo. Se x2 mais y2 é igual a 25, eu quero dy dx. Ou seja, quando eu falo dy dx, é a mesma coisa dizer que eu quero y'. Né? Isso é a letra A. A letra B diz que é a reta tangente. Depois a gente vê a letra B. Então, vamos fazer a letra A. Eu quero determinar y' dessa equação aqui. Então, como é que eu faço? Eu vou derivar tudo em relação a x. Então, eu quero y' é a derivada de y em relação a x. Então, eu vou derivar tudo em relação a x. Então, a derivada de x2 é 2x. Isso é uma derivada bem simples. A derivada de x2 é 2x. A derivada de y2, aí é que muda um pouco, porque aqui eu uso a regra da cadeia, porque o y, dentro de y tem x. Y é igual a alguma coisa com x. É x alguma coisa. Y é função de x. Ou seja, y é como se fosse uma casca onde tem x dentro. Então, é a regra da cadeia. Eu primeiro uso a potência da maior, a derivada da potência, que é a principal função aqui. Então, a gente já aprendeu a regra da cadeia. Deriva a parte de fora, a derivada de y2 dá 2y, porque diminui 1 grau, vezes a derivada do que está dentro, vezes a derivada de y, que é o que eu quero saber. Então, se é o que eu quero saber, a derivada de y é y'. Então, aqui é direta. A derivada de x ao quadrado é 2x. A gente já aprendeu isso. A derivada de y2, como a gente está derivando em função de x, é que é diferente. Dá 2y vezes y'. Porque y é função de x. Igual, aqui também é simples. A derivada de uma constante a gente já aprendeu. A derivada de 25 é zero. A derivada de qualquer constante é zero. Porque y não é constante. Y é uma função que depende de x. E x é a variável que a gente está trabalhando. Né? Então, a derivada de x2 é 2x, a derivada de y2 é 2y'. Conseguiram entender isso, pessoal? Então, sempre que tem y, vai aparecer o y', porque vai ser sempre vai ter a regra da cadeia em relação a y. E agora eu isolo o termo que tem y'. Quem não tem y' vai para o segundo membro. Então, ficou 2y vezes y' igual, estava somando, vai para o outro lado diminuindo, subtraindo. O 2y está multiplicando com y', que eu quero saber quem é y'. Só quero y', não quero saber outra coisa. Então, quem não é y' vai para o outro lado. Está multiplicando, passa dividindo. Então, y' é igual a menos 2x
dividido por 2y. Simplifico 2 por 2, y' é igual a menos x sobre y. Acabou-se. Está aí a resposta. Então, derivada implícita sempre vai ficar em função de x e y, sempre. Y' é por quê? Porque eu não desmontei o y. O y é função de x, eu deixei lá quieto. Então, o resultado sempre vai ser assim. Vou para a letra B. Então, essa foi a letra A. Letra B. Encontre a equação da reta tangente a esse círculo nesses pontos. Então, como eu falei lá nas primeiras aulas, e aquela fórmula inicial ia nos acompanhar até o final do curso, né? Então, qual é a equação de uma reta? É y menos y0 igual a m vezes x menos x0. Desde a primeira aula, eu disse que vocês tinham que guardar essa fórmula que ia nos acompanhar até o final do curso. Então, se eu quero a equação da reta tangente a esse círculo nesses pontos, nós também já aprendemos que esse m aqui, coeficiente angular, se eu estou falando em reta tangente, o coeficiente angular da reta tangente nada mais é do que a derivada dessa função. Então, o coeficiente angular dessa função aqui é a derivada dessa função. Então, m nada mais é do que y', só que y' no ponto 3 e 4. No ponto 3, 4. É uma derivada específica, a derivada no ponto. Ou seja, quem é y'? Menos x sobre y. Então, isso é igual a menos x sobre y. Aqui é x, né? E aqui é y. É x0, y0, mas é x e y. Então, no lugar de x vai entrar 3, no lugar de y entra 4. Então, menos 3 sobre 4. Está feito o meu m. Como já foi dado o y', o y0 e o x0, só é substituir agora na fórmula. Então, volto para a fórmula. Y menos, quem é y0? É 4. Igual a m, que é menos 3 quartos. Vezes x, quem é x0? 3. Arrumando isso aqui, eu tenho y igual, faço a distributiva, menos 3x sobre 4, menos 3 vezes menos 3 dá mais 9 sobre 4, e esse menos 4 que estava aqui foi para o outro lado, mais 4. Arrumando isso aqui, fazendo o mesmo receito, botando 4 em tudo, né? Então, isso aqui vai ficar menos 3x mais 9 mais 16. Então, acabou. Essa é a minha equação da reta tangente à curva nesse ponto 3 e 4, onde x é 3 e y é 4. Então, primeiro passo, fiz a derivada. Respondi a letra A. Para fazer a letra B, eu preciso dessa equação da reta, saber que m nada mais é do que a derivada no ponto. Então, a derivada, eu peguei e só fiz substituir o ponto, 3 e 4. 3 e 4. Substituir. Depois, você vai botar na equação que está aqui em cima. Então, veja que é bem simples. Exemplo 2. Tem que encerrar, que a gente já passou do nosso horário, né? Exemplo 2. Então, vamos fazer agora com uma derivada uma função mais complicada, né? Aquela que a gente não consegue separar mesmo, né? x3 mais y3 igual a 6xy. Então, letra A, ele pede para achar quem é y'. Então, só para treinar de novo. Treinar a derivada implícita. Já tem uma atividade para vocês com isso lá para fazer, viu? Então, derivada implícita. Derivo x elevado a 3. Derivada simples, todo mundo tem que saber já da ponta da língua, né? Derivada de x elevado a 3 é 3x elevado a 2. Mais. Derivada de y elevado a 3 vai ser 3y elevado a 2, mas como y depende de x, vezes a derivada de y, que é y'. Então, sempre que tem y, vai aparecer o y' na parte de derivar. Então, 3y2 vezes y'. Igual. Aqui eu separo em duas funções. Aí. Regra do produto.
Uma é 6x, a outra é y. Regra do produto. O que é que diz a regra do produto? Deriva o primeiro, conserva o segundo. Mais, deriva o segundo, conserva o primeiro. Então, regra do produto. Derivando 6x, vou botar, primeiro vou escrever a regra do produto aqui. Então, deriva o primeiro, conserva o segundo. Mais, deriva o segundo, conserva o primeiro. Então, primeiro eu escrevi a regra. Né? Então, se tem produto, vocês usam a regra do produto. Separa em dois termos e faz a regra do produto. Então, vou repetir tudo aqui da frente. 3x2 mais 3y2, y'. Derivada de 6x é 6. Então, fica 6y. A derivada de y' é o que eu quero saber. Então, mantém y'. Veja, y' não se mexe. Então, y' vezes 6x. Então, fica aí. Y', 6x. Vou isolar os termos que tem y'. Eu tenho y' aqui, tenho y' aqui. Então, vai passar para o primeiro membro. Então, vai ficar 3y2, y'. Está somando, vem subtraindo. Y' vezes 6x. Igual 6y estava aqui quieto. Fica aqui. 3x2 estava somando, vem subtraindo. Então, a gente só pega para o outro lado quem tem y'. Y' está aqui, y' está aqui. Agora eu vou botar fator comum em evidência, porque eu quero saber y' sozinho quem é. Então, y', aqui desse termo sobra 3y2, que se separa de y', e desse termo 6x. Separa de y'. Aqui só repetir. Agora, está multiplicando esse termo aqui, passa para o outro lado dividindo, e eu sei quem é y'. Y' é igual a 6y menos 3x2 dividido por 3y2 menos 6x. Praticamente acabou. Só vou arrumar aqui. Aqui é 6, 6 é a mesma coisa que ser 3 vezes 2. Aqui tem 3. Aqui tem 3, aqui tem 6, que é a mesma coisa que ser 6 vezes 2. Então, eu posso botar 3 em evidência, tanto em cima como embaixo. Aqui vai sobrar 2y. E aqui sobra x2. Coloquei 3 para fora. Embaixo a mesma coisa. 3 para fora, aqui vai sobrar y2. E aqui sobra 2x. 3 com 3 posso cortar. Resultado final, 2y menos x2 sobre y2 menos 2x. Acabou aí, não tem mais o que simplificar. Não pode querer simplificar esse x2 com esse x, esse y com esse y2, porque aqui eu tenho subtração. Então, não simplifica. Eu simplifiquei aqui porque aqui é produto. Aí. É 3 vezes tudo isso aqui. Aqui é 3 vezes tudo isso aqui. Então, eu posso simplificar 3 com 3. Mas agora não. Agora eu não tenho mais multiplicação aqui. O principal termo aqui é subtração. Então, acabou. Meu y' é isso. Esse é meu y'. Então, y' resultou em 2y menos x2 sobre y2 menos 2x. Tá aí minha resposta final da letra A. A letra B, igual ao primeiro. Ele quer a reta tangente disso aqui no ponto 3, 3. Então, a mesma coisa. Para fazer reta tangente, eu preciso da equação da reta. Y menos y0 igual a m x menos x0. Nós já sabemos que m é a tangente no ponto. Então, vou pegar o y' e vou substituir. Então, isso aqui vai ser igual a 2 vezes y. Quem é y agora? Y agora é 3. Então, 2 vezes 3, menos o x também é 3, por coincidência, sobre y, que é 3, menos 2 vezes o x, que também é 3. Então, isso resulta em 6 menos 9 sobre 9 menos 6. 6 menos 9 é menos 3. 9 menos 6 é 3. Menos 3 sobre 3 é menos 1. Então, achei meu m, pronto, só é substituir agora. Y é igual, y0 é 3, foi dado lá em cima,
O n a gente descobriu que é menos 1. X0 é 3. Então, y é igual a menos x, né? Menos 1 vezes x, então dá menos x. Menos 1 vezes 3 dá mais 3. Esse menos 3 passou para o outro lado, mais 3. Finalmente, y é igual a menos x mais 6. Acabou-se a letra B. Está feita a letra B. Essa é a reta tangente a esse fólio de Descartes no ponto 3,3. Na letra C, ele quer saber em qual ponto do primeiro quadrante a reta tangente é horizontal. Não vou fazer a letra C porque a gente não tem mais tempo. Eu só vou dizer uma coisa. Para a reta ser horizontal, eu estou dizendo, quando eu digo que a reta tangente seja horizontal, para que uma reta tangente seja horizontal, nós vimos que uma reta tangente é uma reta que está tocando a curva em algum ponto. Para ela ser horizontal, isso aqui, a reta tangente, nada mais é do que a inclinação da reta. Se ela é horizontal, ou seja, ela é paralela ao eixo x, para ser horizontal. Se ela é paralela ao eixo x, a inclinação dela é zero. Não tem inclinação nenhuma. Aqui está inclinado, aqui não está inclinado. Aqui está paralela ao eixo x, então a inclinação dela é zero. Ou seja, para que isso aconteça na letra C, essa aqui era para ter feito nesse espaço aqui de cima, né? Era para estar aqui. Então, para que isso aconteça na letra C, eu vou pegar a derivada, que é a reta tangente, e eu quero que essa derivada seja zero. Então, eu vou dizer que 2y menos x2 sobre y2 menos x menos 2x, isso tem que ser igual a zero. Para que isso aqui seja igual a zero, basta que o numerador seja zero, porque o numerador sendo zero, zero sobre qualquer coisa diferente de zero é zero. Então, basta que esse termo aqui seja zero. Então, eu vou resolver isso. Eu vou dizer que 2y menos x2 é igual a zero. Então, eu vou resolver essa equação para eu descobrir quem é o meu x e quem é meu y, que torna essa derivada igual a zero. Então, eu não vou fazer aqui, não tenho mais tempo. Outra oportunidade, a gente pode voltar a esse exercício. Só para concluir, isso aqui vai ficar para a próxima aula. Esse exemplo 3, que é um exemplo bem interessante, que usa seno e usa cosseno, só para a gente treinar, derivada implícita. Então, mesma coisa, derivada implícita. A principal função aqui é o seno. Então, eu derivo o seno, a derivada do seno é cosseno. Então, fica cosseno de x mais y, vezes a derivada do argumento. Então, vezes a derivada disso aqui. Então, a derivada de x é 1. Mais a derivada de y é o que eu quero saber. Y'. Então, deriva a função maior, repete tudo, vezes a derivada que está dentro. Regra da cadeia. Igual. Aqui é a regra do produto. Derivada desse vezes a derivada desse. Regra do produto. Deriva o primeiro, vou botar só a regra. Conserva o segundo. Mais, deriva o segundo, conserva o primeiro. Então, aqui eu vou repetir. Vou repetir não, vou fazer logo a distributiva aqui, viu? Esse vezes esse e esse vezes esse. Então, aqui vai ficar cosseno de x, que é cosseno de x vezes 1, ou de x não, de x mais y, mais y' vezes isso. Então, botar na frente o y', para não misturar, cosseno de x mais y. Derivada de y2, de y ao quadrado, é 2y vezes y', regra da cadeia. Sempre que aparece o y na derivada, tem que ter o y'. Cosseno de x. A derivada do cosseno é menos seno. Então, mais com menos, então vai ficar menos seno de x vezes o y2 mesmo. Lembre-se que esse y2 está multiplicando com isso aqui tudo, e não com o x, viu? Tudo que tem y' vem para o primeiro membro. Então, aqui ficou esse termo aqui, que tem y', e eu vou botar esse para o outro lado. Então, ficou y' vezes cosseno de x mais y, menos, né? Era mais, passou para o outro lado, menos 2y, y', cosseno de x, igual.
Esse termo que não saiu do lugar, vou botar esse y aqui na frente dele, viu? Então, menos y ao quadrado seno de x. E aqui também era positivo, mudou de lado, então menos cosseno de x mais y. Isolando o y, né? Fator comum em evidência, y'. Aqui sobra cosseno de x mais y, menos, aqui vai sobrar 2y cosseno de x. 2y cosseno de x. Igual, repete tudo isso aqui. Menos y2, seno de x, menos cosseno de x mais y. Tá multiplicando, passa para o outro lado, dividindo e acabou-se. Y' é igual a menos y2, seno de x, menos cosseno de x mais y. Tudo isso sobre cosseno de x mais y, menos 2y cosseno de x. Acabou-se. Não tem mais nada, não tem nada que simplificar aqui. Aqui é subtrações, termos bem diferentes, né? Aqui esse até que é igual a esse, mas aqui é bem diferente desse, então acabou. Então tá aí. A derivada dessa função aqui é menos y2 seno de x, menos cosseno de x mais y, cosseno de x mais y, menos 2y cosseno de x. Então, foi isso aí, derivação implícita. Então, tá lá como atividade para vocês fazerem. Derivada de funções implícitas. Próxima aula, a gente vai entrar em... Próxima aula, a gente continua com um assunto que a gente não conseguiu completar hoje, né? Que são funções inversas. Então, próxima aula, a gente continua nessa mesma